Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou imigrante recém-chegado aqui em Portugal e sou psicólogo no Brasil também. Essa é minha esposa. Olá pessoal, eu sou a Majô, eu vim juntamente com o Guilherme, estamos aqui há pouco mais de um mês. Eu sou advogada no Brasil, aqui não atuo porque temos ainda que validar o nosso diploma aqui e é um pouco moroso esse validar os diplomas, só que nós atuamos aqui para o Brasil. E queremos falar para vocês a respeito da experiência de vir aqui para Portugal com visto de procura de trabalho. Esse visto, nós sabemos que houve algumas alterações na ANIMA, ele está sendo mudado para a categoria de vistos para pessoas extremamente qualificadas, né? Não foi divulgada qual a lista, mas esse vídeo vai ser importante para você que já aplicou o seu visto de procura de trabalho, está na espera para vir aqui, e até para as pessoas que futuramente vão aplicar esse visto para pessoas altamente qualificadas, né? Não deixa de ser um visto de procura de trabalho também. Acredito que não vai ser muito diferente deste com o qual nós vimos aqui. Importante falar que todo o nosso processo fomos nós que fizemos sozinhos. Nós até tentamos, né, uma consultoria, só que nós entendemos que era melhor economizar e tentar fazermos nós mesmos, através de vídeos no YouTube, que nos ajudaram muito, com toda a documentação, todo o passo a passo. Então nós, se vocês quiserem, nós fazemos um vídeo de passo a passo. Hoje aqui nós vamos contar um pouco da nossa experiência aqui, mas se vocês quiserem, a gente faz um vídeo de todo o passo a passo que nós fizemos e toda a documentação que precisou, quanto tempo demorou, para vocês ficarem cientes do passo a passo quando vocês forem aplicar o visto de vocês. Mas dando um panorama geral, é importante a gente falar que o visto ele leva ali cerca de 120 dias para ficar pronto. No nosso caso, nós fizemos a aplicação com 180 dias de antecedência, 180 dias antes da viagem de vinda, né, aqui para Portugal. Nós compramos no momento de feitoria do visto, né, quando reunimos toda a documentação, apenas a passagem de vinda, que a AIMA exige, consulado no Brasil, exige a passagem de volta de Portugal para o Brasil. Caso você não encontre trabalho nesses 120 dias, você tem que retornar, né? Então a gente reuniu toda essa documentação ali no começo do ano, em fevereiro, fizemos a aplicação e com cerca de 30 dias de consulado, o meu visto veio, o da Maria demorou um pouquinho mais. Acho que o seu foi 30 dias, 35 dias corridos, o meu foi de 60 a 70 dias, mas sempre dentro do prazo que nós estabelecemos. A gente colocou o nosso visto, aplicou para o dia 15 de setembro a 12 de janeiro, então o meu chegou ali no dia 15 de agosto. Foi um pouco próximo da viagem, né? Mas assim, deu tempo da gente correr com o resto da documentação que precisava, que a gente vai comentar aqui, e com o restante das coisas que a gente também precisava, alugar, as coisas que a gente tinha que alugar, vender tudo, para poder vir, né? Se organizar. Sim, e foi um processão, porque a gente teve de comprar a passagem, faltando cerca de um mês antes de embarcarmos, né? Antes do dia 15. O que fica um pouco mais caro, né? Quando é em cima da hora, mas a gente já tinha ciência disso. Sim, gastamos ali cerca de 6 mil reais em cada uma das passagens. Compramos a passagem, fizemos as vendas das coisas que tínhamos que fazer, alugamos o apartamento que a gente tinha no Brasil e ainda conseguimos tirar ali uns 15 dias de férias, né, para poder curtir um pouco a família antes de estarmos vindo aqui para Portugal. Mas o importante é falar, e a vinda? Como é a chegada aqui? O que é importante é que o imigrante esteja atento e já se programe, né, para que ele tenha sucesso nesse início aqui. E eu acho que o primeiro passo a falar é você pesquisar a respeito da localidade para onde você pretende ir. Procura grupos de WhatsApp, procura canais de YouTube, esses canais de YouTube de brasileiros em Portugal. Tem muitos links de grupos, né, onde vocês podem se inserir e ir trocando dicas, trocando informações. E isso realmente faz a diferença, pessoal. Em relação à morada, que é um dos itens mais importantes, que mais preocupa imigrantes, né, que estão vindo para cá, você consegue contatos de relocation, que são pessoas que trabalham com fazer essa ponte, né? A procura de aluguel de imóveis com senhorios que já estão estabelecidos aqui e as pessoas que estão vindo. Sobre o arrendamento, eu tenho um irmão que mora aqui, então para nós foi um pouco mais assim fácil, mas antes disso, porque meu irmão não tinha muito tempo, porque aqui trabalha-se muito, então ele tinha uma folga na semana, então a gente não queria assim atrapalhá-lo, né? Mas ele com todo, né, com toda positividade, boa vontade, e com indicações, conseguiu essa casa que nós moramos hoje. Só que antes disso tudo a gente também tentou relocation, a gente fez reuniões, só que o valor é um pouco mais salgado. E como a gente também queria economizar para trazer o maior valor, né, que a gente tinha para poder chegar aqui tranquilo, né? Então a gente, se não tivesse outro jeito, claro que a gente iria fazer com relocation, porque é mais seguro, né? E como ele conseguiu, então nós somos muito gratos a ele, grato a Deus principalmente, e estamos aqui. Nós moramos numa aldeia um pouco distante da cidade, e por esse motivo o nosso arrendamento, que é o aluguel que chamam aqui, é um pouco mais em conta. Mas em compensação, você precisa de um carro para poder morar em aldeias mais distantes. Por quê? Ônibus aqui, que é o autocarro,
passa-se muito pouco. Então, para você ir para o trabalho, para você fazer um supermercado, você precisa de um carro. Então, é um pouco mais em conta, você economiza de um lado, mas você vai ter que ter um carro. Mas de toda forma, eu acredito, nós acreditamos que ter um carro aqui e em qualquer lugar do mundo não é um luxo, a não ser que você viva em um lugar que tenha bastante autocarro, que tenha bastante ônibus passando e você tem ali os carros públicos, né, ao seu dispor a qualquer momento, né? Tem trens aqui, igual tem muito em Lisboa, aqui em Porto, enfim. Mas aqui onde nós moramos não é abastecido desses veículos. Então nós precisamos de um carro, que foi o que a gente investiu a princípio aqui. É importantíssimo vocês trazerem um dinheiro a mais para a compra do veículo, né, por todos esses itens que ela explicou aqui, que são importantíssimos. Com cerca de 1.000 euros, você consegue um carro antigo que esteja rodando, né, que seja suficiente para o dia a dia. Nós chegamos aqui, com cerca de uma semana eu já comprei um carro, e o carro ele também foi, de certa forma, uma exigência velada das empresas que operam aqui, porque não é cultural das empresas disponibilizarem transporte para buscar os funcionários, e nem sempre o transporte público ele vai atender para os horários da empresa. Então é importante você ter um carro. E já que falamos sobre empresa, é importante falar também sobre o emprego, né, que é um outro item que é importantíssimo para o imigrante recém-chegado, porque assim que você chega, você está gastando em real, já vem aquela ansiedade para começar a fazer euros, mas está gastando em euros. Então eu vou dar algumas dicas que foram interessantes para nós, né? E em cerca de uma semana após chegar aqui em Vila Nova de Famalicão, Olá, pessoal. O telefone acabou descarregando, então a gente só vai fechar o vídeo agora. A gente vai deixar algumas dicas de documentação para outros vídeos, né? Documentação que você tem que trazer, que você tem que estar preparado para trazer, como o NIF, o NIS, né? A questão da conta em banco, isso, a mudança de morada fiscal, que é importantíssima também. Mas só para finalizar, eu estava falando a respeito de emprego, né? Que é o item mais importante para o imigrante. Se possível, já se programe a respeito disso aí no Brasil. Pesquise agências de emprego, e são várias aqui em Portugal, né? De empregos, Sapo Emprego, tem as agências de trabalho temporário, que são as que contratam mais rápido. E aqui no norte, em Vila Nova de Famalicão, né, distrito de Braga, aqui a gente conseguiu encontrar mais rápido, foi há muito tempo. Tem a G-Group também, a Deco, enfim, várias. E elas te dão um contrato com uma certa rapidez. E o contrato é importantíssimo, porque quando você for à AIMA fazer sua entrevista, você tem que ter um contrato de trabalho válido. Então, já pesquise isso aí do Brasil e já venha, né, com esse norte. Preparado. Então é isso, pessoal. Só para fechar o vídeo, se você tem alguma dúvida, né, algum comentário, né, alguma dica também, você pode estar deixando aí nos comentários. A gente vai fazer outros vídeos aqui, trazendo nossa experiência para vocês, um pouco do dia a dia, né, um pouco também da experiência que a gente tem aqui na questão de trabalhos. Eu ainda estou procurando trabalho, então a gente vai trazer um pouco dessa experiência também. E se você passou por alguma experiência e quer nos contar, conte aqui nos comentários também. Eu acredito que seja isso, então, pessoal. Obrigado e continue nos acompanhando. É isso, tchau!